A paz do Senhor Jesus, seja todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Estação Cristã, esse canal que tem como objetivo anunciar a palavra de Deus. Eu sou Lucas Enan e através desse vídeo eu quero mais uma vez falar um pouco da palavra do Senhor, tá? Então, desde já eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida que está assistindo esse vídeo, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar esse canal com outras pessoas e também se inscrever, tá? Nos ajudando assim a chegar aí aos primeiros 100 inscritos aqui no nosso canal, tá certo? Bom, hoje eu convido você para nós lermos um texto da palavra de Deus que está em primeira epístola do apóstolo João, 1 João, capítulo 2 e o versículo de número 18, tá? Se você não assistiu nossos últimos dois vídeos, é só você descer aqui no nosso canal e vai estar disponível os últimos dois vídeos, tá? Onde eu falei sobre a didática da pandemia mundial e também sobre o sistema de controle mundial. Os dois vídeos estão baseados na profecia de Apocalipse, capítulo 13, verso 16 a 18. Então tá um vídeo muito interessante, tá? Que faz a gente realmente pensar em tudo isso que está acontecendo, né, no mundo hoje e faz a gente olhar para a profecia com outros olhos, tá? Como eu sempre digo, o Apocalipse ele já desponta no horizonte para nós, tá? Basta a gente olhar, basta a gente perceber essas coisas, tá? E a gente vai enxergar que nós estamos vivendo no caminho profético. Esse caminho vai levar ao clímax do cumprimento da profecia, tá? Então esses dois vídeos têm esse objetivo de mostrar isso para nós, tá? Que nós estamos vivendo um tempo profético e nós estamos caminhando para o clímax da profecia, tá? E nesse vídeo de hoje eu quero ler esse texto muito interessante e falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá? Da profecia, ok? 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 18 diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Bom, esse texto aqui é um texto muito interessante da escatologia bíblica, pois é um texto que fala sobre a última hora, fala sobre o surgimento do anticristo e fala da consciência que a igreja tinha de que a última hora já era chegada, tá certo? Então nós vamos ver nesse texto, né, que João ele faz um alerta para a igreja, dizendo o seguinte: filhinhos, né? João tinha essa liberdade, né, de tratar a igreja como filhos na fé. A gente nas cartas do apóstolo João a gente percebe esse tratamento especial que ele tinha com a igreja, que ele tinha com os irmãos, tratando de filhinhos, né? Então a gente vê nesse texto o carinho do apóstolo com a igreja. E ele diz: Filhinhos, é já a última hora. E aí eu já deixo essa pergunta aqui para fazer a gente pensar, né? Se João, nessa época, ele já tinha essa consciência de que estava vivendo a última hora, imagine nós, né? Imagine nós que estamos vivendo no século XXI, estamos vendo o mundo sendo preparado, a economia, a saúde, o mundo, né, de um modo geral, a religião sendo preparado, né, sendo montado o cenário completo diante dos nossos olhos, né? A gente está vendo, está vivendo o caminho da profecia, como diz o pastor Napoleão Falcão, o embrião da profecia. Imagine nós nesse tempo de hoje. Será que estamos vivendo a última hora? Ora, se para João ele já estava vivendo a última hora, eu digo para você nesse vídeo que com toda certeza, tá? E eu digo isso com convicção no meu coração de que nós já estamos aí nos últimos segundos dessa última hora, tá? Então, quando João diz isso, é já a última hora, ele faz um alerta para a igreja. E como ouvistes que vem o anticristo? E alguns até podem perguntar, né? Como muitos até falam para mim, né? Você fala muito dessas coisas. Você fala muito do anticristo. Olha, por que estudar sobre o anticristo? Primeiro, é porque é um assunto bíblico e tudo que está na Bíblia eu preciso aprender, tudo que está na Bíblia eu preciso ensinar, tudo que está na Bíblia eu preciso estudar.
E o assunto do anticristo é um assunto bíblico. O anticristo ele aparece nesse texto, tá? Inclusive o único autor bíblico, ou melhor, escritor bíblico, que cita, que usa esse adjetivo, né, anticristo, é o apóstolo João, tá? É o apóstolo João. Então a gente vê que o anticristo aparece na escritura de João, do apóstolo, aparece também na profecia de Daniel como chifre pequeno, né? Aparece também no livro do Apocalipse como a besta que sobe do mar, tá? É, é, então o anticristo ele aparece no texto bíblico, ele aparece também na escrita de Paulo em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, como o filho da perdição, o homem da iniquidade. Tá? Então o anticristo ele é um assunto bíblico, ele está na Bíblia, e se está na Bíblia eu preciso aprender, eu preciso ensinar, eu preciso estudar. E em segundo lugar, esse assunto sobre o anticristo fazia parte da igreja primitiva. O próprio apóstolo João diz aqui, ó, e como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, João deixou claro que a igreja ouvia falar sobre a vinda do anticristo. E também lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, né, Paulo também diz para a igreja, dizendo o seguinte: ora, vocês não se lembram que quando eu estava com vocês eu costumava falar dessas coisas? E quando Paulo cita isso, Paulo está naquele texto falando da volta de Jesus, falando do surgimento do anticristo, da grande apostasia, tá? da construção do templo e da profanação desse templo. Então, Paulo está falando sobre tudo isso. Então, esses assuntos da profecia, da escatologia, da vinda do anticristo, da volta de Jesus, todos esses assuntos que compõem a matéria da escatologia eram um assunto presente na vida da igreja primitiva. E João deixa bem claro aqui, ó, vocês ouviram que o anticristo vem, tá? E aí ele faz esse alerta, né, no final também do versículo, por onde conhecemos que é já a última hora. E quando nós olhamos para o cenário mundial hoje, nós vemos que tudo está sendo preparado para a vinda do iníquo, do homem da iniquidade, né? Do filho da perdição. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai falar que quando ele vier, ele vai vir para enganar, porque a Bíblia diz que ele virá sobre a eficácia de Satanás, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que quando a besta surge do mar, o dragão do capítulo 12, que é Satanás, para diante da besta e dá a ela o seu trono e o seu poder. Ou seja, o anticristo ele será um personagem, um homem que vai surgir no cenário mundial, tá, sobre o poder, a influência e a eficácia de Satanás, e ele vai vir com grande engano, ele vai vir para enganar. Tanto ele quanto o falso profeta trabalharão unidos para enganar. E o texto de 2 Tessalonicenses diz que a operação do erro e do engano vai seduzir as pessoas, de maneira que as pessoas vão adorar o anticristo e vão aceitá-lo como um grande salvador mundial, como uma pessoa escolhida para tirar o mundo do caos, para tirar o mundo do lamaçal, né, do fundo do poço. Então a gente vê lá em Apocalipse 13 que as pessoas vão adorar a besta e vão dizer quem é semelhante à besta. Então o anticristo ele vai ser uma pessoa que vai ganhar, que vai seduzir o coração do ser humano, das pessoas, de maneira que essas pessoas ficarão cegas, né, de tanta admiração que terão por ele. E 2 Tessalonicenses 2 diz que Deus vai permitir que essa operação do erro venha sobre o mundo de maneira tão forte, tão profunda, que vai seduzir e enganar as pessoas, e as pessoas vão caminhar cegas para o matadouro, porque essas pessoas rejeitaram a verdade e não quiseram crer na verdade para serem perdoadas. Então, hoje, nos dias de hoje, nós estamos vendo um aumento da iniquidade, um aumento do pecado, nós estamos vendo que o que era pecado antigamente não está sendo tratado mais como pecado, o que era mentira está sendo tratado como verdade, estamos vivendo uma inversão de valores, o amor de muitos está esfriando, a iniquidade está aumentando, e nós estamos vendo que o cenário está sendo montado
para a vinda desse homem que João chama nesse texto de anticristo. Então tenha uma certeza, o anticristo vem, o anticristo virá, ele vai surgir. Quando ele surgir, ele vai seduzir multidões com o seu discurso de paz, com o seu discurso solucionador, tá? E a igreja precisa saber disso para não ser enganada com esse poder do engano que virá sobre a terra. E nós estamos vendo o cenário se montar na política, na economia, na tecnologia, tá? Na ciência, tudo se armando para que ele possa aparecer. Tá? E a gente está vendo o aumento da apostasia, o esfriar na fé crescendo, tá? E nós estamos vendo tudo isso acontecer porque a vinda desse homem da iniquidade está muito perto, ele está muito próximo de aparecer no cenário mundial. Porém, a Bíblia diz que existe um que o detém, até que do meio seja retirado, seja removido ou seja afastado. E esse um que o detém é o poder restringidor do Espírito Santo que está na igreja. E quando esse poder restringidor do Espírito Santo sair da terra junto com a igreja, no arrebatamento, ele vai ter o caminho livre para aparecer e enganar as multidões e enganar as nações. E a profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, diz que ele vai assinar um acordo com muitos, vai confirmar, vai impor um acordo com muitos por uma semana, tá? Uma semana de 7 anos, tá? E a gente sabe que esse acordo vai promover a Jerusalém, a Israel, o direito de reconstruir o seu templo. E hoje, se você pesquisar no Instituto do Templo, nas notícias de Israel, né, no The Jerusalem Post, Israel 365 News e outros meios de jornais, né, que falam sobre Israel, você vai ver que hoje eles estão numa ânsia da construção do terceiro templo. Eles estão desejando isso mais do que o normal. Em Israel, no ano de 2019, se não me falha a memória, começou a surgir comerciais de televisão com um templo já reerguido, né? Os parlamentares em Israel estão querendo conversar e tratar do assunto da construção do terceiro templo. Os utensílios do terceiro templo já estão todos construídos, né? Já estão todos montados, todos fabricados, tá? Já existem diálogos, os judeus já estão orando no monte do templo. Então dê uma pesquisada e você vai ver que tudo está caminhando para o clímax da profecia, para o cumprimento final da profecia. E nós estamos vivendo nesse tempo profético. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Se para João, na época em que ele estava vivo, já era a última hora, para nós podemos dizer que nós já estamos vivendo os últimos segundos dessa hora profética que João chamou de última hora. Tá? E a igreja precisa ter isso na sua mente, o servo de Deus. Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. Ora, se a vinda do anticristo está tão próxima, imagine o arrebatamento. Porque o anticristo só vai poder ascender ao governo mundial e tomar o controle do mundo quando a igreja for retirada dessa terra. Então, que possamos vigiar, que possamos orar e que possamos estar atentos, porque estamos vivendo um tempo do fim. Essa pandemia veio nos ensinar muitas coisas. Deus está nos dando o privilégio de enxergarmos e de algumas coisas que vão acontecer mais ferrenhamente após o arrebatamento da igreja. Nessa pandemia, como eu disse no outro vídeo, estão treinando as pessoas a viver sobre rédeas curtas estabelecidas pelo governo. Tá? No período tribulacional, o governo do anticristo terá rédeas curtas e quem não se submeter a esse governo será perseguido, preso e morto. Tá? Que nós possamos estar prontos, porque Jesus vem nos arrebatar. Vivemos a última hora profética da igreja na terra. Vivemos tempos escatológicos, o tempo final chegou, o tempo do fim chegou. Tá? Se para João já era a última hora, com certeza hoje estamos vivendo os últimos segundos dessa última hora profética que João anunciou.
Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.